Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, dando sequência com as apresentações das normas. Hoje eu irei apresentar a norma 15. A norma 15 que fala dos recursos minerais e que trata da exploração e avaliação de recursos minerais. E primeiro dizer que esta norma é uma atividade essencial para a identificação e o aproveitamento de recursos minerais com valor econômico. A norma 15, ela estabelece regras para o tratamento contabilístico dos gastos relacionados com a sua exploração e avaliação. E ao longo da apresentação, serão abordados os seus principais aspectos, a sua importância para as demonstrações financeiras das entidades e dando sequência também a alguns casos práticos. No trabalho, eu irei falar da introdução, do objetivo da norma e o seu âmbito, das definições, do reconhecimento e mensuração, apresentação em paridade e, por fim, irei dar algum exercício prático. É importante dizer que antes que um recurso mineral possa ser extraído e comercializado, é necessário realizar atividades de exploração e avaliação, porque essas atividades incluem estudos geológicos, pesquisas de campo, perfumações, recolha de amostras e análises técnicas que permitem determinar a existência do recurso mineral e avaliar se sua, se sua extração é tecnicamente possível e economicamente viável. Normalmente, essas atividades envolvem elevados investimentos e apresentam um grau significativo de incerteza, né? Mas, uma vez que nem sempre os resultados obtidos confirmam a existência de recursos exploráveis. Então, neste contexto, a norma 15, recursos minerais, ela estabelece orientações para o tratamento contabilístico dos gastos incorridos durante as fases de exploração e avaliação. E a norma, ela procura garantir que os custos relacionados com essas atividades sejam reconhecidos, mensurados e divulgados de forma adequada nas demonstrações financeiras, proporcionando informação útil, transparente e fiável para os utilizadores da informação contabilística. E assim esta norma ela atribui uma melhor apresentação da situação financeira nas entidades que atuam no setor mineiro e extrativo e permitindo que investidores, gestores, credores e outros interessados compreendam os investimentos relacionados e os riscos associados à exploração e avaliação de recursos minerais. E nesta apresentação serão abordados os principais aspectos da norma 15, incluindo o objetivo, o âmbito, reconhecimento, mensuração e divulgação. O objetivo da norma 15 é de estabelecer os procedimentos contabilísticos para o reconhecimento, mensuração e divulgação dos gastos relacionados com a exploração e avaliação de recursos minerais. A norma ela procura garantir que os investimentos realizados nesta fase sejam registrados de forma adequada nas demonstrações financeiras, fornecendo informações fiáveis e úteis aos utilizadores da informação contabilística. E, bom, de forma simples, a norma ela orienta como as empresas devem contabilizar os custos da procura e avaliação de recursos minerais, assegurando transparência e comparabilidade das demonstrações financeiras. Bom, quanto ao âmbito, a norma aplica-se aos encargos de exploração e avaliação em que incorram as entidades dedicadas à exploração e avaliação de recursos minerais. E ela também aplica-se aos gastos incorridos por uma entidade na exploração e avaliação de recursos minerais após a obtenção de direitos legais para a exploração ou para explorar uma determinada área. Esta norma ela abrange atividades relacionadas com a procura e avaliação de recursos minerais, tais como os estudos geológicos
geofísicos, trabalhos de prospecção e pesquisa, perfuração exploratórias, recolha e análise de amostra, avaliação da viabilidade técnica e comercial da extração de recursos minerais. E, bom, essa norma ela não se aplica aos gastos realizados antes da obtenção de direitos legais da exploração e também não se aplica aos gastos incorridos após ser demonstrada a viabilidade técnica e comercial da extração de recursos minerais, pois essa fase ela aplica-se às outras normas contabilísticas. Bom, exploração e avaliação de recursos minerais é a pesquisa de recursos minerais tais como minérios, petróleo, gás natural e recursos não regenerativos semelhantes. Ou seja, essas atividades elas incluem pesquisas, estudos técnicos, perfuração, recolha de amostras e outras análises necessárias para verificar se existia a quantidade de recursos minerais. Exemplo de uma empresa que obtém autorização para pesquisar ouro numa região e para verificar se esse ouro em quantidade suficiente para ser explorado com lucro, realiza estudos geológicos ou perfura o solo e analisa as amostras. Todos esses trabalhos devem fazer parte da exploração e avaliação de recursos minerais. E tem também ativos de exploração e avaliação, que são dispêndios da exploração e avaliação reconhecidos como ativos. Esses são gastos realizados durante a fase de exploração e avaliação de recursos minerais que são reconhecidos como ativos porque se espera que gerem benefícios econômicos futuros para a entidade. E esses ativos, eles apresentam os investimentos feitos na procura e avaliação de recursos minerais antes de se confirmar a viabilidade da extração. E esses dispêndios de exploração e avaliação são os gastos efetuados por uma entidade durante a procura e avaliação de recursos minerais, com o objetivo de determinar a existência, a quantidade e a viabilidade da extração desses recursos. E esses dispêndios eles ocorrem após a entidade obter os direitos legais para explorar uma determinada área. No reconhecimento, as entidades podem optar por reconhecer esses gastos como ativos desde que estejam alinhados com as suas políticas contabilísticas. E ao desenvolver essa política, a entidade deve considerar o grau em que os gastos estão associados à descoberta de recursos minerais específicos e aos benefícios econômicos futuros esperados. E após o reconhecimento inicial, os ativos de exploração e avaliação devem ser registrados ao custo. A mensuração no reconhecimento inicial de ativos de exploração e avaliação é efetuada ao custo e os elementos do custo são a aquisição de direitos, os estudos topográficos, geológicos e geofísicos, a perfuração, a tubagem, os testes e atividades relacionadas com a avaliação. E o custo, ele inclui todos os gastos diretamente relacionados com a exploração e avaliação de recursos minerais, tais como esses que eu acabo de mencionar aqui, que são a aquisição direta e os demais gastos que mencionei há bocado. E após o reconhecimento inicial, a entidade pode optar pelo modelo do custo ou pelo modelo de revalorização. E, bom, em suma, a mensuração dos ativos de exploração e avaliação é feita inicialmente ao custo, incluindo todos os gastos diretamente relacionados com a exploração e avaliação dos recursos minerais. E após isso, os ativos podem ser mensurados pelo modelo do custo ou pelo modelo de revalorização. Tem também a mensuração subsequente. Na mensuração subsequente de ativo, pode-se optar por modelo do custo. O modelo do custo que é o ativo, onde um ativo é mantido ao custo, menos qualquer depreciação, amortização e perdas por
por imparidades acumuladas. Temos também o modelo de revalorização, que é o ativo ou representado pelo seu valor revalorizado, desde que este modelo seja permitido pelas normas aplicáveis e possa ser mensurado de forma fiável. Além disso, a entidade ele deve avaliar regularmente se existem indícios de que o ativo perdeu valor, que é a imparidade neste caso, e se o valor recuperável for inferior ao valor registrado, deve ser reconhecido uma perda de imparidade. E quanto à sua apresentação, de acordo com a norma 15, os ativos de exploração e avaliação, elas devem ser apresentadas nas demonstrações financeiras de forma a que os utilizadores, né, consigam compreender a natureza e o valor dos investimentos realizados na exploração e avaliação de recursos minerais. E após esse reconhecimento, os ativos de exploração e avaliação são classificados de acordo com a natureza como ativos tangíveis. Então, para dizer que eles devem ser apresentados como ativos tangíveis ou ativos intangíveis, dependendo da sua natureza de ativos. Por exemplo, no ativo tangido, elas devem ser apresentados quando possuem substâncias físicas, como, por exemplo, equipamentos e instalação utilizados na exploração, e quando é apresentada como um ativo intangíveis, são quando possuem substâncias físicas, como, por exemplo, os direitos de exploração e licenças. E a entidade deve apresentar esses ativos separadamente ou de forma que possam ser claramente identificados nas demonstrações financeiras. Quanto à imparidade, os ativos de exploração e avaliação devem ser avaliados quando a imparidade, sempre que o seu valor líquido contabilístico exceder o valor recuperável. A imparidade ocorre quando um ativo de exploração e avaliação perde o valor e o seu valor contabilístico torna-se superior ao valor recuperável. E nessa situação, a entidade deve reconhecer uma perda por imparidade nas demonstrações financeiras. Bom, trago aqui também um exercício prático cujo iniciado ele diz o seguinte: a empresa Silalassana Limitada, empresa de exploração mineira, realizou as seguintes atividades no ano de 2024. 1. Aquisição de direitos de perfuração dos drenos em prazo de 5 anos, no valor de 700 mil. E 2. Trabalho de campo e estudo topográfico e geológico, no valor de 250 mil. E 3. Tubagem e instalação de canos pela área, no valor de 190 mil. Bom, para resolver esse exercício, o primeiro pedido, né, que é a aquisição indireta ou a aquisição de direitos de perfuração dos drenos no prazo de 5 anos, no valor de 7.700. Na resolução, ela fica da seguinte forma. Nós sabemos que temos que primeiro identificar a natureza dos custos e também classificar os valores. E os lançamentos vão ficar da seguinte maneira. Nós vamos debitar a conta 327 e no valor de 700 mil meticais e vamos creditar a conta depósito a banco. Tudo isso pela aquisição de direitos de perfuração, que é o próprio exercício nos pede. E para o número 2, os lançamentos eles vão ficar da seguinte maneira, que vamos debitar a conta 334 e vamos creditar a conta depósito a prazo. E na conta ativos de exploração, nós vamos debitar 250 mil, que é o valor, né, do trabalho de campo de estudos e topográficos e geológicos. E vamos creditar a conta bancos no mesmo valor.
E para o número 3, cujo pedido era da tubagem e instalação de canos pela área, no valor de 1.900, de 190, desculpa, 190 mil. Então, quanto aos lançamentos, vai ficar da seguinte forma: vamos debitar como primeiro lançamento 700 mil meticais e como segundo lançamento na conta 327 o valor de 190 mil. E vamos creditar na conta depósito a ordem como terceiro lançamento 700 mil. Vamos depositar também 190 mil meticais na conta. E mais uma vez, obrigada pela atenção dispensada.